Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Nós chegamos ao nosso último capítulo da nossa série em que vemos a relação de Pedro apóstolo com o Divino Mestre, intitulada Jesus segundo Pedro. Vimos Pedro como um homem pecador, aquele que assume riscos, aquele que percebe as coisas divinas, tem uma ligação, uma abertura para a intuição divina, revelando que Jesus é o Cristo de Deus. E também vimos Pedro em sua queda, um momento de grande pesar na sua alma, de grande dor no seu coração, por acabar se entregando a um momento de invigilância. Hoje veremos a redenção de Pedro. Ele, como um líder redimido e instaurado pelo próprio Cristo para apacentar as suas ovelhas. Vamos ver esse momento de redenção de Pedro apóstolo? Convido você a abrir a Bíblia Sagrada e acompanhar comigo a leitura da passagem que encontramos no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 22. Vamos juntos ver este momento em que os discípulos estão reunidos no mar de Tiberíades e também o momento em que Pedro é interrogado. Era tarde da noite na região de Tiberíades e os discípulos de Jesus ali estavam reunidos perto do mar, lembrando, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nesses últimos dias, inclusive sobre a segunda manifestação de Jesus entre os 11. E ali, ouvindo as ondas, sentindo a brisa da madrugada, Pedro respirou fundo, levantou-se, virou aos discípulos que ali estavam reunidos, que eram Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 dos discípulos de Jesus, e lhes disse: "Vou pescar." E então todos eles também se levantaram e disseram a Pedro: "Nós vamos contigo, Simão." E assim caminharam até a orla, entraram no barco e remaram numa distância de 200 côvados para começar a pescar. Lançaram a rede 1, 2, 3, e quantas vezes mais precisavam ao longo de toda aquela noite para conseguir um peixe. Mas nada conseguiram. Todas as vezes que eles puxavam a rede de volta para o barco, ela vinha vazia. Nenhum sinal de peixe ou vida ali naquele momento. Durante a madrugada, que era tumultuada pelo barulho da rede que era lançada. E foi naquele momento que um homem apareceu a eles perto do mar de Tiberíades. Esse mesmo homem se voltou a eles e perguntou: "Filhos, tendes aí alguma coisa para comer?" Eles lhes responderam: "Não, não temos." E então ele assim ordenou: "Lançai a rede à direita do barco e achareis peixe." E assim o fizeram. Mas era tanto peixe ali que estavam puxando para dentro do barco, e tamanho eram eles,
mais de 153 peixes que estava difícil poder trazê-los para dentro. Naquele momento, os olhos de João Evangelista foram revelados e ele percebeu que o homem era Jesus, o Divino Mestre. Ele assim então virou a Pedro e disse: Simão, é Jesus, nosso Senhor. Ao ouvir isso, Simão Pedro logo cingiu-se, colocou as roupas, jogou-se no mar de Tiberíades e foi correndo até o Cristo, porque queria estar ali com ele. Seguindo, foram os discípulos com um barco pesado, carregado dos peixes que tinham pescado. Quando estavam assim se aproximando, ouviram o estalar de uma fogueira já preparada, o cheiro de pão recém-feito vindo até eles, e ali já esfomeados, com a boca seca, cansados de tanto estarem jogando as redes ao longo da madrugada, foram ter com Jesus e se alimentar do banquete que ele estava lhes oferecendo. Nesse momento em que arrastavam a rede cheia de peixes, o Cristo lhes falou: trazei algum dos peixes até aqui. Todos eles se reuniram com o Cristo. Sabiam que eram Jesus, mas ninguém falava. Apenas queriam compartilhar daquele momento com o seu Divino Mestre. Apesar de estarem todos ali reunidos, ouvindo o som da fogueira, dos pães e dos peixes sendo devorados, um silêncio se mantinha, porque queriam apreciar o momento em que ali estavam com Cristo. Mas esse silêncio foi quebrado quando Jesus tomou da palavra e, diante de todos os discípulos, se voltou a Pedro e lhe perguntou com a voz grave, forte e acalentadora que possuía: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que os outros? Quando Simão ouviu esta pergunta, seus olhos se encheram de lágrimas. Todos sabiam o que estava acontecendo, em particular Simão Pedro. Ali era o momento da sua redenção. Jesus estava lhe oferecendo uma nova oportunidade. E então, com toda a força do seu coração, Simão responde-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, assim, olhando-o caridosamente, lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E em seguida lhe perguntou uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão novamente respondeu, sem pensar, duas vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez Jesus assim lhe pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mais do que tudo. E então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias.
Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isto Jesus disse a Pedro para referir-se ao gênero de morte que ele haveria de sofrer. E assim Pedro, chorando copiosamente aos pés de Jesus, estava demonstrando a sua aceitação a tudo o que Jesus estava lhe dizendo. E assim, levantou-se após ouvir as ordens do Cristo para se levantar e segui-lo. Ambos foram andando pela praia e atrás deles estava vindo João Evangelista, correndo para estar também ali naquele momento presente. Pedro se volta a Jesus e lhe pergunta quanto a mais este discípulo que ali estava se apresentando. Jesus se volta a Pedro e lhe fala: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Esse momento é um momento de grande impacto na vida de Pedro apóstolo e também na nossa, porque vemos aqui que Jesus apareceu para redimir Pedro. Claro que tiveram outras coisas ali também tratadas, mas que João Evangelista preferiu não registrar. E não estamos aqui para discutir isso, mas sim para ver a grandiosidade desse momento, que não só impactou Pedro apóstolo, mas também todos os discípulos ali presentes, principalmente João Evangelista, responsável por registrar essa situação. Lembra quando vimos que Pedro teve a sua queda? E qual foi a característica da sua queda? Foi negar Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. E aqui vemos Jesus redimindo Pedro 3 vezes. Isso é tão lindo e incrível de perceber, porque foi exatamente Pedro que perguntou a Jesus quantas vezes deveria se perdoar um irmão. E Jesus lhe falou: não lhe digo somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E mais do que isso, Jesus ainda lhe fala sobre como se deveria perdoar a um irmão, trazendo ali 3 fases desse perdão. A primeira sendo entre eles. E se o irmão ou a irmã ainda não houvesse redimido diante daquele primeiro momento, então uma segunda vez, os 2 mais uma testemunha, e se mesmo assim não tivesse dado certo, uma terceira vez, os 2 e mais a assembleia, ou a igreja, ou o grupo social, ou várias outras testemunhas, para que o perdão fosse ali realizado, fosse ali feito e o caminho de redenção fosse ali apresentado. E aqui vemos isso acontecer 3 vezes. Jesus dando a oportunidade a Pedro para se redimir. E foi exatamente por causa desse evento que Pedro, assim, tornou-se um líder. E não um líder qualquer, não uma pessoa que enche de pomposidade e soberba por pensar que tem muita autoridade, por títulos e aplausos, ou mesmo circunstâncias que demonstrem ali uma hierarquia humana que foi estabelecida diante dos nossos vários sistemas, da nossa cultura em si aqui na Terra, não, mas uma autoridade espiritual. Ele recebe ali de Jesus
essa autoridade para se tornar líder de multidões, apacentando assim as ovelhas para o rebanho do Senhor, o rebanho do Cristo, por um sentido humano, um sentido espiritual. E aqui, eu sei que pode trazer uma confusão, o humano não é dos sistemas, mas o humano na relação. Não falamos muito quando vemos uma pessoa em que nós nos reconhecemos que ela está sendo humana, ela está tendo essa atitude mais empática, mais acalentosa, que traz ali um afeto. E é isso que vemos em Pedro. Pedro teve a sua vida preparada por Jesus exatamente para ser este líder que iria reunir as pessoas não por questões mundanas e ideias de sistemas e hierarquias construídas, não, mas exatamente por essa relação próxima, por se ver no lugar do outro. Ele, na sua experiência, teve isso. Então não poderia negar ao outro a mesma oportunidade que ele teve de Jesus. Pedro passou em todas as suas fases, como vimos, num ciclo de reconhecimento, de destaque com o Cristo para uma queda e, então, a sua redenção. Da mesma forma, ele tem que oferecer este caminho às outras pessoas. E é isso que ele faz, e é assim que ele apacenta as ovelhas, através do coração, através de uma relação humana, de uma relação mais espiritual, em que reconhece-se que todos nós somos seres humanos num caminho aqui na Terra, numa jornada em que temos momentos de grande elevação espiritual, mas também momentos de queda. E que nesses momentos de queda, a redenção se faz presente, sim, e cabe a nós aceitar e seguir este caminho que Jesus nos oferta. E é através desse espírito de Pedro que nós também podemos assumir uma liderança espiritual. Não numa ambição gananciosa, desumana, mas numa ambição honesta e espiritual de querer transformar a nós mesmos, de querer renovar o nosso espírito em Jesus. E assim ter a ordem dos nossos sentimentos, do nosso íntimo, do nosso espírito, para que dessa forma, sabendo liderar a nós mesmos, liderar nossos anseios, nossas angústias, nossa volatilidade emocional e espiritual, tendo essa centralidade, digamos assim, quando estamos centrados, quando estamos em equilíbrio espiritual, somos capazes de também direcionar outras almas, de também auxiliar outros corações em suas jornadas, em seus caminhos até Deus. E assim, pelo nosso exemplo, pela nossa vivência, pela nossa entrega ao que Jesus oferece, poderemos apacentar ovelhas para Jesus. Da mesma forma que Pedro. É nos imbuir deste espírito de Pedro que teve a sua jornada com o Cristo de elevação e queda e redenção e novamente elevação espiritual para assumirmos a liderança espiritual que Pedro também assumiu. Primeiro em sua vida, para depois levar essa liderança a outros corações, a outras almas e assim ir apacentando as ovelhas. Não é linda essa história de Pedro? Vocês percebem o quão próximo é o Evangelho da nossa vida? Quando lemos com os olhos amorosos do Cristo, buscamos entender a sua lição, o seu exemplo, a vivência do que ele traz,
através do seu novo mandamento, isto é, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como seus discípulos. Vamos assim observando a universal aplicação destas palavras do Cristo, deste registro da sua vida em nossa vida. Como podemos nos aproximar dele, como podemos nos ver no lugar dos discípulos e reconhecer como Jesus trabalha com cada um deles, da mesma forma como ele trabalha com a gente. E assim irmos caminhando nesta jornada até estar com Deus. É o que Ele quer a todos nós. É o que Ele fala em seu Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda, Ele almeja na sua oração ao Pai, também conhecida como oração sacerdotal, que todos nós sejamos um com Deus, assim como Ele é um com Deus. O que Jesus veio trazer à Terra é o seu amor. E este mesmo exemplo nós percebemos na história de Pedro, que discutimos ao longo desses finais de semanas que foram passados. Olha quão magnífico é o estudo do Evangelho. E também do Apocalipse. Não nos fechemos ao Evangelho somente. Busquemos também entender o Apocalipse do Cristo, ver ali a lição renovadora, transformadora que Ele traz em nossas vidas para este novo mundo em que Ele está preparando o planeta Terra e que nós vamos viver assim que Ele voltar. Que todos nós também podemos participar. Podemos sim participar dos seus divinos planos, assim como Pedro, apóstolo, participou e participa espiritualmente. Todos nós podemos fazer o mesmo. O que vemos no Evangelho é o chamado, transformação, preparação e entrega de autoridade espiritual aos discípulos para assim levarem o Evangelho do Cristo, anunciando que o reino de Deus está próximo. E no Apocalipse vemos ali exatamente os planos de Deus, os planos do Cristo para a aplicação dos princípios universais trazidos por Jesus na Terra, de modo que possamos ser participantes da manifestação e construção do reino de Deus aqui entre nós, para que assim, quando Jesus vier, quando Ele voltar triunfantemente, Ele possa instaurar por completo esse reino divino. Esse trabalho, todos nós podemos fazer parte. Ele nos convoca para isso, para amarmos uns aos outros como Ele nos ama, de modo que na Terra possamos fazer uma diferença, de modo que possamos, nas nossas atitudes, na nossa realidade, naquilo que queremos conquistar, realizar por Jesus em Seu nome, possamos fazer a diferença e, aos poucos, de tijolo em tijolo, construir assim esse reino de Deus para Jesus na sua volta triunfal. Todos nós podemos fazer parte disso. Para começarmos a entender qual é o nosso papel aqui na Terra, convido você a atender o chamado de Jesus. Sim, Ele te chama agora para pegar a Bíblia Sagrada, estudar, ler, entender o que Ele está falando com você. Acredito que você pode perceber que nós somos capazes de ver a nossa história no Evangelho de Jesus. E isso é o chamado dele para você. Poder fazer o que você veio realizar aqui na Terra, em nome do Cristo, apacentando ovelhas para o seu grande amor e ajudando na construção do seu reino divino aqui na Terra. Estou deixando links aqui embaixo para você poder ter acesso à sua Bíblia Sagrada. Você tem acesso gratuito. É só pegar o seu celular, baixar o aplicativo e começar a ler. Siga os planos que eles têm ali. Ou mesmo se você quiser uma Bíblia personalizada, também tem links aqui embaixo para você poder ter uma Bíblia própria sua em mãos, você que gosta de ler, escrever, anotar, mas tenha uma Bíblia. Dê esse primeiro passo para estar com Cristo. Faça como Pedro.
que não perdia tempo, tinha a iniciativa todas as vezes que via Jesus de estar ao lado dele. E é isso que ele nos oferece com a Bíblia Sagrada, estarmos ao lado dele. Você também pode participar do nosso grupo, nossa comunidade, o Quinto Evangelho, para diariamente ter também ali o seu momento com o Cristo, poder ali sentir a presença dele através de versículos, reflexões, estudos, preces que vamos fazendo ao longo dos meses, ao longo das semanas, de modo a todas as vezes nos sentirmos pertos do Cristo. É só escanear o QR Code aqui, você já terá acesso à nossa comunidade, o Quinto Evangelho. E espero que esta série, Jesus, segundo Pedro, tenha feito a diferença na sua vida, tenha lhe transformado espiritualmente nesses 5 dias que tivemos aí estudando a Bíblia Sagrada, trazendo a história de Pedro na sua relação com Jesus. De modo a percebermos que diante de todas as tribulações, todas as tempestades, Jesus vem, surge em nossa vida e acalma as tempestades do nosso coração e traz a paz de Deus. Essa mesma paz que queremos que você tenha em seu coração.